Pessoal, como já comentado numa videoaula anterior, na terça-feira, amanhã, dia 31, vai ser aula da professora Adriana. E aí só falta esse último conteúdo que eu achei importante estar passando para vocês, aí eu montei essa videoaula, tá? É o último conteúdo do nosso semestre, né? Nós acabamos atingindo todos o plano de ensino. E a aula 15 fala um pouquinho da dor pós-cirurgia, sinais e sintomas e cuidados de enfermagem. Como nós tivemos aula de dor nas questões de clínica médica, as questões relacionadas à escala multidimensional, eu não acabei abordando nesse assunto agora, deixei mais para as questões do cuidado pós-operatório mesmo, em relação à dor. O que nós temos em relação à cirurgia no mundo e no Brasil, né? No mundo acredita-se que ocorram 240 milhões de cirurgias. Em 95 foram realizadas 2.374.000 cirurgias aqui no Brasil, que não são cirurgias cardíacas. Em 2007 foram realizadas 2.859.000.000 de cirurgias, né? Não cardíacas também. E, em relacionado a isso, o volume de cesáreas é bastante significativo também, porque também é considerado uma cirurgia, né? E aqui no quadro ao lado, só para vocês terem uma noção mais atual, nós temos as questões do tipo de cirurgia e o ano quanto foi realizado naquele ano. Nós temos em 2019 e 2020. E aí pode perceber que tem o maior número de cirurgias realizadas é relacionado a cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa. Aqui nós somos campeões em cirurgias plásticas. Então, o Brasil no mundo é o campeão, está no ranking importante de realização de cirurgia plástica. E aqui vem os outros tipos de cirurgia, como vocês podem ver. E aí a questão da dor no pós-operatório, né? Porque uma das fragilidades que tem no pós-operatório é relacionada à dor. Muitas vezes as pessoas têm receio de fazer uma cirurgia, principalmente, às vezes não pensa nem o que pode dar errado ou certo, mas sim no sentimento de ter a dor, né? Então, em 2012, as diretrizes da Sociedade Americana de Anestesiologia, a ASA, ela colocou a avaliação da dor no pós-operatório. Então, 78,2% sentem dor nas primeiras 24 horas. E aí o tipo da dor? Dor intensa, 27,1%. É significativo, né? Dor moderada, 58,3%. E geralmente o manejo da dor de forma negativa, 44%. Ou seja, os pacientes não são avaliados ou medicado de uma forma positiva em relação à sua dor. O manejo dessa dor é considerado de uma forma negativa, porque muitas vezes falta de conhecimento dos profissionais em gerais da área da saúde, né? E aí nós temos uma classificação de dor que é a dor aguda no pós-operatório. Então é dor de início recente e de provável duração limitada. Então é aquela de momento. O momento é por conta da cirurgia em si. Há correlação casual e temporal com a incisão cirúrgica, o procedimento da própria incisão, que é onde tem o corte na pele, né? E tende a ser mais intensa no início. À medida que vai passando o pós-operatório, essa dor ela vai diminuindo. Em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos de maior porte, os sintomas de dor mais comuns são a dor em repouso. Geralmente a dor é moderada, a duração é entre 2 a 3 dias após a cirurgia, resolução na primeira semana de período pós-operatório. Então, em uma semana, essa dor ela tende a diminuir. E a questão do movimento? À medida que a pessoa se movimenta, como que acontece? Então, tem dor relacionada à deambulação ou à tosse. A pessoa quer tossir e sente mais dor. Existe uma dor forte, né? Pior durante os primeiros, segundo e terceiro dias pós-operatório. Pode ser moderado ou forte por períodos de dias e semana. Isso na movimentação. A capacidade funcional está limitada durante esse período, porque a pessoa sente dor, ela não quer se movimentar, porque a tendência é no movimento a dor aumentar. E aí, em relação a uma escada de analgesia elaborada pela Organização Mundial de Saúde, nós temos desde a dor leve, a dor moderada e a dor intensa. Então, a dor leve, como ela é tratada? É uma dor de primeiro grau. Ela é tratada com anti-inflamatórios não esteroidal e analgésicos não opioides.
De segundo grau, que é a dor moderada, aí já entra o uso de opioides fracos, anti-inflamatório não esteroidal e analgésicos não opioides. De terceiro grau, aí já entra opioides fortes, analgésico anti-inflamatório não esteroidal, né? E aqui nós temos, se a dor for oncológica, a tendência é aumentar. A gente percebe a setinha para cima. Se é a dor de pós-operatório de uma maneira mais curativa, que resolveu o problema do paciente, a tendência é essa dor de ir diminuindo à medida que os dias vão se passando. A importância do tratamento dessa dor no pós-operatório. É importante que essa dor seja tratada de maneira individualizada e que cada um perceba o seu linear de dor, né? Então, qual é a importância? Minimizar ou eliminar o sofrimento causado pela dor. Facilitar o processo de recuperação, diminuir morbidades associadas à dor e tornar o tratamento economicamente compensador, ou seja, a pessoa passar um mínimo de dias internado. Então, a pessoa vai fazer uma cirurgia, ela quer ficar poucos dias no hospital, porque depois ela tem que demandar a sua vida diária novamente, né? Então, essa é uma questão importante também relacionada a essa questão da dor no pós-operatório. E a analgesia na dor aguda, relacionando o paciente, né? Para que serve? Ó, é óbvio, né? Alívio do sofrimento, porque dor é um sofrimento, né? Benefícios fisiológicos, a pessoa sem dor, fisiologicamente, ela tende a se recuperar mais rápido, como já falado agora no próximo tópico, né? Uma recuperação mais rápida e uma alta hospitalar precoce. A pessoa não fica muitos dias internado, contendo o risco de outras questões que podem acontecer, principalmente no caso de infecções, né? E relacionado a complicações com a dor. Primeiro, nós temos o sistema respiratório, porque a maioria dos analgésicos e até mesmo os opioides, eles dão depressão respiratória. E fora a questão da pessoa ficar muito tempo posicionada numa mesma posição. Principalmente se ela fica em decúbito dorsal horizontal, ela tende a não querer se mexer, não se movimentar, porque a dor aumenta. Nós já vimos isso anteriormente no outro slide, né? E aí o sistema respiratório, o que pode acometer? A telectasia, que é o colapamento, né? Distúrbio de ventilação e perfusão, começa a ficar insuficiente. Supressão da tosse, a pessoa com medo de tossir, ela não tosse, e isso pode ser uma complicação. Retenção de secreção, porque ela não quer tossir, ela não vai expelir a secreção. E pode ocasionar pneumonia, que é um agravante, principalmente quando internado, né? Então, a analgesia peridural no pós-operatório diminui morbidades relacionadas à função pulmonar. Então, tem muitos segmentos operatórios que têm se utilizado muitas equipes da analgesia peridural para diminuir toda essa questão da complicação da dor. Relacionado ao sistema cardiovascular, nós temos a questão da hipertensão, porque uma pessoa com dor ela começa a ficar tensa e isso pode ter vasoconstrição de vaso e fora o estresse em si, né? Taquicardia, disritmias cardíacas pode acontecer, aumento do trabalho cardíaco, aumento do consumo de oxigênio, porque ela está sentindo dor, ela acaba tendo um consumo de oxigênio maior porque também altera a sua respiração, né? Isquemia miocárdica por conta disso. E aí a analgesia peridural reduz infarto agudo do miocárdio no intra e no pós-operatório. Por isso que muitos colegiados de cirurgiões têm se utilizado dessa técnica da analgesia peridural. Em relação à coagulação, nós temos aumento da adesividade plaquetária, diminuição de fibrinólise, hipercoagulabilidade, ou seja, a pessoa, o risco de estudo daqui, ó, ela formar trombos, né? E aqui, ó, eventos tromboembolíticos. Isso que pode acontecer. E as questões psicológicas, nós temos a questão da ansiedade, que vai se agravando à medida que essa dor não melhora, não diminui, e reação depressiva, porque a pessoa faz uma cirurgia para resolver um problema, e no fim ela vê que a coisa começa a complicar. E o aumento da dor interfere nisso também, né? Ela vai ficando assim, triste e depressiva pela situação não resolutiva do seu quadro de saúde. E aí, em relação à intensidade da dor, nós temos aqui, ó, a dor fraca. Geralmente, excerese de cistos, herniorrafias inguinais, cirurgias oftalmológicas. E não é uma dor assim constante e nem progressiva. Aqui a gente vê nesse quadro, nessa foto, uma excerese de um cisto sebáceo. É um procedimento um pouquinho mais tranquilo e geralmente usam anestésico local para fazer o procedimento.
Aí a dor moderada, ela já começa a aumentar um pouquinho de intensidade. Nós temos que tipos de cirurgia relacionada à dor moderada? Cirurgias ginecológicas, cirurgias urológicas, mas se for de abdômen inferior, e as mastectomias. Aí a dor começa a aumentar um pouquinho de intensidade. Ela se torna uma dor moderada. E aqui nós temos a dor forte. A gente pode perceber, aliás, podemos perceber que a dor forte está intrinsecamente relacionada às cirurgias de grande porte, né? Então nós temos aqui uma toracotomia. Aqui na figura a gente pode perceber uma visualização de uma toracotomia. A esternotomias, que geralmente também vai abrir a região anterior do tórax, cirurgias de abdômen superior, cirurgias de coluna, cirurgias de prótese de quadril, cirurgias de politraumatizados. Então, a dor é muito intensa, porque a manipulação desse paciente é grande no procedimento cirúrgico e depois a sua recuperação também. Então, acaba tudo sendo intrinsecamente ligado, né? E os fatores de risco para dor no pós-operatório? Nós temos dor pré-operatória, né? Às vezes a pessoa já tem dor antes de fazer o procedimento cirúrgico, e isso pode intensificar ali depois do pós-operatório. A dor crônica, pessoas que têm algumas doenças que existe a dor crônica. A idade do paciente influencia. Expectativas do paciente e do médico sobre a intensidade da dor após a cirurgia. Medo do paciente em relação ao resultado da cirurgia, alto traço de ansiedade e estado depressivo. Todos esses fatores se intercalam e se proliferam na medida do pós-operatório relacionado com cada paciente que está sendo cuidado por nós. Então, é importante a gente entender essas questões individualizadas de cada paciente, porque algo que a gente repete sempre, né? A dor é um linear e é individualizada. Cada indivíduo vai ter um linear de dor diferente. Uns toleram mais, outros toleram menos. E aí nós temos um segmento que fala um pouquinho da analgesia multimodal, ou seja, as várias modalidades que podem ser implementadas em relacionado à dor. E aí, a abordagem para o controle da dor, nós temos vários analgésicos concomitantes, então, às vezes, é importante um protocolo para determinada cirurgia. Qual é o protocolo de analgesia que é realizado? Diferente mecanismo de ação, cada medicamento atuando num segmento vai diminuir a dor do paciente. Diversas vias de administração, isso é importante também, diminui a dose de cada um deles. À medida que vai melhorando a dor do paciente, essa dose vai sendo diminuída e minimiza os efeitos adversos dos medicamentos. Então, nós estamos falando muitas vezes que a maioria dos analgésicos dá depressão respiratória. À medida que você vai diminuindo a dosagem, esses riscos vão diminuindo também. Quais são as drogas utilizadas? Nós temos os opioides, que são medicamentos controlados, anti-inflamatório não esteroidal, que significa que não são corticoides, anestésicos locais, analgésicos não opioides e adjuvantes. O que são os adjuvantes? Eles são medicamentos que geralmente utilizados para tratar outros problemas e podem ser utilizados no alívio da dor. Então, ele trata um determinado problema que o paciente tem, concomitante melhora a dor do paciente. E aí nós estamos falando tanto da questão da anestesia regional peridural, é que só para vocês visualizarem a punção que é feita e depois como o catéter fica. É um catéter fininho e a analgesia fica sendo administrada por esse catéter. Geralmente lidocaína, xilocaína, sem vasoconstrição, né? A analgesia peridural, independente do fármaco utilizado, localização do catéter em momento da avaliação da dor, provê analgesia pós-operatória, melhor que opioides por via parenteral. Então, melhora bem mais esse processo e diminui o processo da dor no paciente. Aí a questão da importância da dor do pós-operatório, né? A dor no pós-operatório ela deve ser tratada. A presença de dor acarreta complicações cardiovasculares, respiratórias e ela também pode se cronificar. A avaliação da dor pós-operatória pela escala de descritores verbais ou numérica de dor é importante para poder mensurar a dor do paciente. O tratamento multimodal, então as modalidades de tratamento para dor é importante, os tipos de analgesia, né? E se possível, se for viável, o uso da analgesia peridural. Isso é muito importante porque cada paciente tem a sua dor e ela deve ser respeitada. Ela deve ser
não é a questão do respeito, mas assim a questão de identificação dessa dor e a importância dela, porque a diminuição da dor no paciente vai melhorar todo o seu quadro geral e a sua recuperação vai ser mais rápida também. E aí, para finalizarmos, nós temos aqui, eu não coloquei a questão do diagnóstico de enfermagem, porque eu achei interessante nessa parte, porque como diagnóstico de enfermagem nós temos a dor crônica, dor aguda, mas a questão das intervenções, que é a classificação do NIC em relação às intervenções de enfermagem. Quais são as intervenções? Aqui eu só coloquei algumas, mas eu estou mandando para vocês um material de apoio que descreve, através do NIC, todas as intervenções relacionadas à dor. Então, algumas atividades que então a definição é alívio ou redução da dor a um nível de conforto que seja aceitável pelo paciente. Quais são algumas atividades realizadas? Então, aqui eu só coloquei algumas. Realizar um levantamento abrangente da dor, de modo a incluir o local, as características, o início, a duração, a frequência, a qualidade dessa dor, a intensidade, gravidade e os fatores precipitantes. Então, identificar tudo isso para que se possa tomar uma intervenção mais cabível, né? Mais resolutiva. Observar indicadores não verbais de desconforto. Às vezes o paciente ele é quieto, ele não verbaliza nada, mas o não verbal dele acaba identificando muitas questões que pode ser o meio de comunicação, especialmente em pacientes incapazes de se comunicar com eficiência. Existe isso, o idoso também tem dificuldade na verbalização, crianças, então a gente tem que observar todos esses aspectos. Determinar o impacto da experiência de dor sobre a qualidade de vida. Por exemplo, o sono. Essa dor está interferindo no sono, no apetite, nas atividades de uma maneira geral, na questão de cognição, das respostas verbalizadas, o estado de ânimo do paciente, o relacionamento entre ele e a família, como que fica essa questão, como que está sendo. Se ele está com dor, ele não vai querer ver ninguém, ele não quer se relacionar com ninguém. A questão do desempenho profissional e responsabilidade dos papéis, né? Oferecer informações sobre a dor, a saber, suas causas, tempo de duração e desconfortos antecipados decorrente de procedimento. E isso é importante porque você tem que esclarecer as dúvidas. Às vezes o paciente nem consegue verbalizar suas dúvidas, mas nós temos que explicar, olha, você vai ter uma incisão aqui em determinada localização anatômica do corpo humano, se souber o tamanho da incisão, como que vai ficar, vai doer ao levantar, ao tossir. Então, esses esclarecimentos sobre essas questões influenciam bastante no pós-operatório do paciente. Então, finalizando, a gente precisamos perceber sempre que as nossas intervenções de enfermagem não se baseia só em dar a medicação prescrita pelo médico, não. Nós temos várias outras intervenções que elas são efetivas no cuidado do paciente, né? E aí no material de apoio que vocês receberam, vocês vão conseguir identificar essas questões de uma maneira mais efetiva.